pessoal, eu sou a professora Ana Maria e hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre os biomas brasileiros. Vamos lá? O Brasil é um país enorme, tem cerca de 8.511.000 quilômetros quadrados. Em um país tão grande, será que o clima, por exemplo, é igual para todos? E a vegetação, a flora, a fauna? Não. Em cada parte do Brasil existem diferenças entre, por exemplo, o clima, a flora, a fauna. E todas essas diferenças são agrupadas de acordo com características semelhantes, formando o que nós chamamos de biomas. Nós estudaremos os biomas brasileiros a partir de 4 características: o clima, a flora e a fauna, a hidrografia e o solo. O Brasil apresenta 6 biomas diferentes e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá? O primeiro bioma que estudaremos é o bioma da Amazônia. Ele está aí no nosso mapa representado pela cor verde mais escura. Ele é o maior bioma do Brasil, ocupando cerca de 40% de todo o território brasileiro. Ele possui um clima quente e úmido. Em sua hidrografia, nós encontramos a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, que contém cerca de 20% de toda a água doce do planeta. Já o seu solo é mais arenoso. Já em sua flora e fauna, ou seja, suas plantas e animais típicos da região, nós temos na Amazônia, como nós podemos observar aqui, nas plantas a samaúna, embaúna, palmeira, cipós, distribuídos ao longo de toda a floresta. Temos também os animais como as araras, os macacos, bicho-preguiças e onças pintadas. O segundo bioma que estudaremos agora é o da Caatinga, aí representada pela cor amarela no nosso mapa. Ele é um bioma exclusivamente brasileiro e localiza-se na região Nordeste e em parte da região de Minas Gerais. A Caatinga, então, tem como característica um clima em que predominam 2 estações, em que ambas são quentes, com variações entre seca, um longo período de seca, e depois uma parte de seu período é chuvoso. Devido a esta variação, na sua hidrografia também os rios são intermitentes, ou seja, nos períodos de seca, os rios secam totalmente. Isso afeta também o solo dessa região, pois eles são pouco férteis devido à estiagem de água, são arenosos e pedregosos, pois retêm pouca água. Na flora e na fauna, tanto os animais quanto as plantas precisam adaptar-se ao período longo de estiagem que acontece nessas regiões. Então, na flora, nós temos os cactos como destaque. Por quê? Porque eles possuem capacidade de armazenamento de água. Na fauna, nós temos como principais representantes o jacaré do papo amarelo, a jiboia, a ararinha azul, o cágado e o soldadinho do araripe. O terceiro bioma que estudaremos é o bioma do Cerrado. Aí, no nosso mapa, ele está representado pela cor laranja e ocupa toda essa região aí. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e está localizado na região central do nosso país. Suas características são 2
estações principais, uma chuvosa, que ocorre no verão, e a outra que é o período de seca, que ocorre no inverno. Na sua hidrografia, o Cerrado, ele abriga nascentes dos principais rios brasileiros e compreende também 9 de 12 bacias hidrográficas existentes no Brasil. Com relação ao solo, uma adaptação que ocorreu com as plantas destes locais, devido a também ao período de seca que acontece nessa região em alguma parte do tempo, as árvores passaram a ter raízes bem profundas, que conseguem então drenar a água que tem no subsolo. Essas árvores conseguem atingir as águas subterrâneas. E também uma característica que nós observamos no Cerrado é que ocorrem queimadas naturais após grandes tempestades de raio, fazendo com que grande parte da região seja destruída pelo fogo. Também ocorrem, muitas vezes, queimadas que não são as naturais, que são aquelas queimadas causadas pelo homem. E isso prejudica muito a fauna e a flora desta região. Como representantes da fauna e da flora da região do Cerrado, nós temos o ipê amarelo, o pequizeiro, o angico, buriti, também animais como o tamanduá-bandeira, lobo-guará e a arara azul. O Pantanal encontra-se localizado no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul e aparece aí no nosso mapa na cor roxa. Suas características principais são com relação ao clima, que possui 2 períodos distintos, um de cheia, em que ocorrem muitas chuvas, e em seguida vem as secas. No período de cheias, as pessoas precisam adaptar-se a esses locais e, por isso, muitas vezes constroem suas casas de forma mais elevadas, para que evitem inundações em suas residências. Em sua hidrografia, localiza-se a bacia hidrográfica do Rio Paraguai. E como eu havia dito, durante as cheias, as planícies acabam muitas vezes ficando alagadas. Assim, tanto a fauna, a flora, quanto as pessoas em geral precisam adaptar-se a essa região. Com relação ao solo, as áreas que antes eram inundadas pela chuva, quando vem a seca, elas ficam ricas em matéria orgânica e de adubo para as plantas. Com relação à fauna e à flora, durante as épocas de cheia, muitas plantas ficam debaixo d'água e os animais vão se refugiar nas partes mais altas desses locais. Como representantes, nós temos as plantas como o aguapé, aroeira, manduvi. E os animais que vivem neste ambiente, entre os animais que vivem neste ambiente, destacam-se os jacarés do Pantanal, capivaras, ariranhas e também muitas aves. O Pampa é uma região em que nós podemos observar aí no mapa, localizada mais ao sul do nosso Brasil. E aí está representada pela cor marrom. Pampa é uma palavra de origem indígena e significa região plana. Em sua característica, nós temos um clima mais frio, que gira em torno dos 19 graus, e possui 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. A sua hidrografia, observam-se 2 bacias principais: Bacia Hidrográfica Costeira do Sul e Bacia Hidrográfica do Rio da Prata. Com relação ao seu solo, geralmente são pouco férteis e propícios às erosões. Já com relação à fauna e à flora, o que nós observamos é que eles possuem grande quantidade de gramíneas, que é uma vegetação mais rasteira. E eles são, então, muito abundantes nessa região. Já com relação à fauna, nós temos como principais representantes o tucutuco,
a coruja buraqueira, o veado campeiro, a ema e o gato dos pampas. O último bioma que nós estudaremos é a Mata Atlântica. Ela está aí representada no nosso mapa pelo verde mais clarinho. Ela localiza-se ao longo da costa litorânea, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Suas principais características são com relação ao clima, que é quente e com muita chuva. Chove praticamente todos os dias nessas regiões, o que favorece para a grande diversidade de seres vivos. Com relação à hidrografia, nós podemos observar que nela nós temos 7 bacias hidrográficas, muito importantes para toda a região. O solo nós podemos observar que são rasos e ácidos e extremamente úmidos. Isso porque nesta região existem muitas árvores altas e que fazem sombra sobre grande parte do solo. Assim, o sol não consegue penetrar entre a sombra para que evapore a água deste solo, fazendo então com que o solo seja muito úmido. A flora e a fauna dessa região, como eu citei a vocês, então possui árvores de grande porte e inúmeras plantas, como jatobás, manacás da serra, orquídeas e bromélias. E os animais, como representantes, nós temos o papagaio de cara roxa, a jaguatirica, o mico-leão dourado e a jacutinga. Nós pudemos observar que o Brasil possui uma grande diversidade em sua fauna e flora. E cada um dos animais e das plantas precisam adaptar-se ao ambiente em que vivem. Mas vocês sabiam que muitos dos animais em que nós observamos neste vídeo estão ameaçados de extinção? Isso mesmo. Isso quer dizer que estes animais podem nunca mais serem vistos, pois eles estão morrendo. Mas atitudes simples podem ser tomadas, como, por exemplo, jogar lixo no lixo para evitar a poluição, comprar materiais de empresas que se comprometem com o meio ambiente, além de utilizar transportes alternativos, como bicicletas, transportes coletivos, evitando assim o uso dos carros, para que evitem a poluição do ar. Outra atitude é não comprar animais silvestres, ou seja, aqueles animais que precisam estar livres na natureza. Esta é uma prática que é considerada crime, mas que infelizmente ainda muitas pessoas fazem. Se cada um de nós fizer a nossa parte, eu tenho certeza que toda esta biodiversidade, toda esta fauna, esta flora que existe nos diversos biomas brasileiros estarão vivos por muitos e muitos anos. Agora é com vocês. Eu deixei na descrição desse vídeo algumas atividades relacionadas aos biomas brasileiros. Façam todas elas em uma folha e depois vocês poderão anexar ao livro didático de vocês quando retornarem às aulas. Lápis e papel na mão e vamos à ação! Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!